Fala, galera do EmpreendaCast, tudo certo? Estamos aqui para mais uma semana. Eu sou Léo Ferreira e quem está comigo aqui é o Pietro. Tudo bom, Pietro? Fala, tudo bem? Até terça-feira a gente achou que a semana tivesse calminha, né? Aí do nada ontem, quarta-feira e hoje quinta-feira, pegou fogo. É um caso muito engraçado da GameStop que a gente vai comentar aqui e muito dinheiro rodando em captações. Acho que o Pietro conseguiu resumir bem o que é que vai ser a news semanal de hoje, né? Vai ser basicamente GameStop e captação de vários investimentos aí no Brasil e no mundo. Vamos lá, então. E olha só, sonhador, você que precisa alavancar o seu negócio para o próximo nível, esse bloco aqui é um oferecimento da Bluefields, uma aceleradora que possui um programa de pré-aceleração e de aceleração, tem programa de mentorias, escola de CEOs e vai te ajudar aí na sua jornada. Não adianta você tentar fazer tudo sozinho, a Blue pode te ajudar. Acelere o seu negócio, conecte-se com investidores e gere impacto. www.bluefieldsdev.com. Bom, se você não está no Twitter, se você não acompanha o Twitter ou no Reddit, que tem menos brasileiros ainda no Reddit, você pode estar um pouco por fora aí do caso da GameStop. A GameStop é uma rede de lojas físicas, que vende jogos de videogame, que vende console, tudo físico, né? Você vai lá, compra o joguinho, pega aquela caixinha bonitinha e tal, e leva para casa. Como dá para imaginar, isso vem caindo, né, nos últimos anos, né, tanto com o crescimento de jogos online, né, jogos digitais que você compra ali no seu console, PS5, Xbox, etc. E a GameStop, que é uma rede grande, né, super grande nos Estados Unidos, vem, né, vendo o seu negócio cair vertiginosamente. O preço de ação vem caindo há vários anos, né, teve até uma mudança no comando da empresa, né, teve um novo CEO que assumiu recentemente, a ação começou a refletir, a crescer um pouquinho, mas nas últimas semanas a gente tem visto, e aí para quem está na Bolsa Brasileira, né, quem acompanha mais um pouquinho, a revolta das sardinhas. Então, todo mundo, né, um bocado de gente que é pessoa física, deu um baile aí nos grandes investidores, né, o Pedro vai contar aí mais um detalhe e vai dizer, né, tecnicamente o que foi que aconteceu, porque a GameStop subiu aí muitos e muitos por cento, não sei nem quanto é que tá, porque cada vez que a gente olha, tipo a Tesla, cada vez que a gente olha, os caras estão subindo mais. Mas só para vocês entenderem por que isso é uma notícia tão grande, ontem, quarta-feira, dia 27 de janeiro, a GameStop, uma loja que vende jogos de videogame, foi a ação mais transacionada do mundo, né? Foi comprada e vendida mais do que Apple, mais do que Tesla, mais que Microsoft, do que qualquer ação do mundo inteiro. Foram mais de 20 bilhões de dólares transacionados em um único dia. Mas, Pietro, fala para o pessoal por que a gente está contando a história de uma loja que vende disco físico de videogame. Cara, essa é uma história, assim, a história como um todo, sem entrar no mérito de o que está certo e o que está errado, é uma história maravilhosa. Acho que antes da gente contar a história, eu queria explicar 5 coisas aqui. Você já passou um pouco por cima delas, mas eu acho que explicar bem essas 5 coisas é muito importante para a gente entender o que está acontecendo. Primeiro que é isso que você falou, é a GameStop, é uma loja física. Assim como o Blockbuster alugava DVD, a GameStop vende jogo. Para ter uma ideia do tamanho do rombo, nos primeiros 9 meses de 2020, ela teve um rombo de 300 milhões de dólares, ou seja, ela deu 300 milhões de dólares em prejuízo. Então era uma empresa que estava mal. Segundo, lá dentro do Reddit, tem um fórum, um subreddit que chamam, que tinha quase 3 milhões de pessoas, da última vez que eu olhei já tinha passado de 4 milhões em 2 dias, que chama Wall Street Bets, que o pessoal fala sobre investimentos. E lá nesse fórum já rodava há algum tempo algumas ações que o pessoal falava, vamos comprar ação, vamos subir o preço dessa ação. Então era um fórum de investimento que tinha muita gente lá. Outra coisa importante de entender que é quem é Ryan Cohen. Ryan Cohen ele foi o cofundador de um e-commerce de pet chamado Chewy, que fez muito sucesso nos Estados Unidos. E ele, durante 2020, ele foi comprando ações da GameStop. Ele chegou a ter 13%, ele tem 13% hoje da GameStop, porque ele acreditava que ele queria mudar a empresa. Então, ele sempre criticou muito o management da empresa, quem liderava a empresa, por não ter feito essa passagem para o lado mais de e-commerce, ter ficado muito no físico. E ele foi comprando a ação da empresa
porque ele queria ter mais voz. E ele chegou a 13% e conversando lá com o pessoal da empresa, no final ele conseguiu 3 assentos no conselho para ele, para o eCEO e para o eCFO da Chewy. Então, lá no meio do ano passado, lá meio para o final do ano passado, lá de julho para outubro, a ação já meio que dobrou o preço, porque o pessoal olhou e falou, puta, isso que era uma penny stock, que era uma merda, que não tinha nada, talvez um cara aqui consiga dar uma revitalizada nesse negócio. Então a ação, até agosto, ela estava ao redor de 4,50, e em outubro ela já foi para 16 quase, ela foi para 15, chegou ali a 15, mas estagnou nisso até novembro. Então esse é um primeiro ponto, assim, o papel do Ryan Cohen. Segundo, o que é um short em ação? Que no final foi o que quebrou alguns fundos. Quando você shorteia uma ação, é você apostar que aquela ação vai valer menos no futuro. Então, por exemplo, o Blockbuster. Todo mundo viu que o Blockbuster estava indo para um caminho de vai quebrar. Então, eu vou shortear essa ação, que basicamente eu vou apostar que essa ação vai valer menos no futuro e vou ganhar dinheiro com isso. E como você faz isso na prática? Você vai em alguém que tem ação, um fundo, por exemplo, aqui no caso, vai em alguém que tem ação e aluga essa ação da pessoa e fala, Léo, essa sua ação que vale 10, eu vou te pagar R$1 por ano para você me alugar ela. E eu vou lá e vendo essa ação do Léo no mercado. Vendi por R$10 no mercado. E eu prometo para o Léo que eu vou devolver essa ação para ele daqui a um ano e vou pagar esse R$1 de aluguel durante um ano. Como eu apostei que vai cair, quando chegar no final do ano eu acho que ela vai valer 5, eu compro ela e devolvo para o Léo. Eu gastei R$1 alugando a ação, gastei R$5 para comprar a ação no final do ano e fiz R$10 vendendo a ação logo no começo. E peguei esse dinheiro e coloquei investido em outra coisa, que me rendeu juros. Então, no final, eu fiz pelo menos R$4. Isso se a ação cair. Só que o que acontece quando a ação sobe, eu tenho que comprar lá na frente para devolver para o Léo. Então, se eu vendi ela a 10, paguei R$1 de aluguel e eu tenho que comprar ela lá na frente por 12, eu estou tendo R$3 de prejuízo. Só que essa crescida ela é ilimitada. Quando você faz um short, o potencial de perda ele é ilimitado, porque a ação de 10 ela pode ir para 100, para 1.000, para 1 milhão. Não tem limite, né? Do upside, Exato. virtualmente não tem limite. Exato. Então, e aí quando um fundo é pego nessa situação, onde o mercado começa a subir e ele é obrigado a se desfazer da posição, ou seja, eu vi que a ação está subindo, está a 12, eu estou vendo que ela vai para 15, eu compro logo a 12, aceito meu prejuízo e devolvo a ação para o Léo. Só que quando tem muita gente fazendo esse movimento, muita gente vai querer comprar a 12, pela lei da oferta e demanda, esse preço vai subir ainda mais. Além das pessoas que se organizaram no Wall Street Bets para comprar e segurar essa ação. Então, foi um movimento em cascata que uma coisa foi puxando a outra. E acabou que os próprios fundos precisavam comprar ação. E aí, quando você vai olhar os números, você vê que as coisas de fato... E quem organizou isso no Wall Street Bets estava muito bem informado, porque foi ver quais eram as ações que estavam mais shorteadas. E só na GameStop tinham 71 milhões de posições de short. E a empresa ao total tinha 60 milhões de ações. Ou seja, tinha mais posição de short do que ação. Só que se você for olhar as ações que tinham na mão de BlackRock, que era o fundo que tinha quase 10% da empresa, e aí o pessoal que foi comprando e segurando a ação, no final você tinha 30 milhões de ações disponíveis para 71 milhões de posições de short. Então esse preço começou a explodir. E aí, se você combina isso com o movimento de que o cara que alugou a ação, ele pede a ação de volta, e tem ali uns dias para você fazer isso, você bota uma pressão gigantesca no papel, e resultado disso, a ação que já tinha dado uma pequena disparada ali, e lembra, no meio de outubro eu falei que ela bateu 15. No começo de janeiro ela chegou a 39, e nesses dias de loucura ela chegou a $350. Hoje já está em 190 e poucos dólares. Enquanto a gente está gravando aqui, ela está em 193,60. Então, imagina um cara que estava shorteado numa ação A4, achando que ia cair, e agora a ação está 350. Então, assim, e você tem que carregar esses papéis por mais tempo, você vai pagando aluguel. Para quem não assistiu um filme chamado The Big Short, é fantástico, sobre a crise de 2008, lá explica um pouco, era um outro papel,
Mas lá explica um pouco desse mecanismo de short. Eu cometi algumas imprecisões aqui. Então, no final, 2 fundos gigantes quebraram, tiveram que pedir ajuda lá, teve prejuízo de mais de 2 bi. E acho que vale explicar, Pietro, por que esses fundos quebraram, né? Porque eles estavam, como o Pietro estava dizendo, né? Se ele estava fazendo short a 4 e ele achava que ia cair, e ele precisou, né, comprar de volta para devolver a ação a, sei lá, 150, por exemplo, significa que ele estava tendo, por alto aqui, né, na conta de padeiro, $146 de prejuízo por ação, né? Só que ninguém compra uma ação, né? Você compra milhares, milhões de ações, como o Pedro falou. Então, se você tem 1 milhão de ações, significa que você está tomando um prejuízo de $146 milhões. Então, e aí esses fundos quebraram porque o prejuízo que eles tiveram foi tão grande que eles tiveram que liquidar o fundo inteiro, tudo que eles tinham para poder cobrir essa posição, né? Então, eles foram dizimados, viraram pó, por causa desse prejuízo que, como a gente falou, é virtualmente impossível de chegar no limite, né? E no meio do caminho, teve um Twitter piada do Elon Musk, falando lá Game Stonks. Claro, né? E aí a ação disparou mais, e aí entrou... Cara, o desdobramentos disso, assim, acho que nada disso seria possível se não fosse pela tecnologia. Esse movimento só aconteceu porque tem muito PF na Bolsa, tem muito PF operando na Bolsa, nos Estados Unidos, principalmente pelo Robinhood, que é um aplicativo que a gente já comentou aqui, que a taxa de corretagem dele é 0, e porque todos esses PFs acabaram se organizando em um fórum, meio que para descontar a raiva que eles tinham desses fundos. Então, esses fundos, eles se aproveitam da gente, eles mexem no mercado, e de fato mexem, tá? Essa é uma grande discussão, um monte de gente falando que a SEC, que é a CVM americana, deveria intervir, prender gente, mas assim, os fundos, e aí que tem um outro documentário que é sobre a Herbalife, que muito vale bom. A pena assistir, que fala lá do Bill Ackman, então tá na Netflix. Betting on Zero, se não me engano, né? Betting on Zero, exatamente isso. Que é muito comum fundos irem tomando posições de short, então a ação tá R$10, eu começo a apostar que ela vai cair, e aí eu solto um puta relatório falando por que eu acho que aquela ação é uma merda e a ação despenca de fato. Isso é muito comum. Os fundos fazem isso. Os fundos também ficam squeezando os outros ali. Eles veem um cara que tem uma posição ruim, vai lá, aperta o cara. Só para complementar, é esse short forçado, né? Esse movimento forçado, né? Esse crescimento não natural. Então, no caso do GameStop, né? Foram as pessoas físicas ali no Reddit, né? Que se organizaram para artificialmente mudar o preço da ação. E né, o squeeze mais comum é quando o fundo, porque ele tem um poder muito grande, tem uma grana quase infinita também, né? Tem muito, muito dinheiro, consegue sozinho mexer ali o preço da ação, né, e forçar alguns desses movimentos. Então esse é o squeeze. Né? E aí, sonhador? Abriu ou vai abrir seu CNPJ? Você vai precisar de uma conta. Pare de sofrer com os bancos tradicionais. Chegou a Conta Simples, uma conta 100% digital feita para pequenas e médias empresas que precisam agilizar e não podem perder um segundo desse tempo tão precioso. A Conta Simples é muito fácil de usar e é feita para você e para sua empresa. Olha só, não vacila e abre sua Conta Simples lá em www.contasimples.com/EmpreendaCast. A gente já conversou com o CEO dessa empresa e dá para você saber muito mais detalhes de como aproveitar e ter uma conta feita de verdade para sua empresa. Valeu, sonhador! Tem movimentos comuns. Acho que o mais comum é o pump and dump. Você entra comprando forte no mercado, faz o preço subir. Quando o preço está lá em cima, o pessoal que entrou desavisado começa a comprar porque acha que está subindo, você vai lá na alta e começa a vender, o preço despenca de novo, quem comprou lá na alta se ferrou. Então, assim, tá uma grande discussão. E aí, depois disso, a Robinhood foi lá e restringiu o trade, não só da GameStop, mas de outras ações que estavam acontecendo a mesma coisa. AMC, que é uma rede de cinema, BlackBerry, Nokia, Blockbuster, que está sendo liquidada, lá tem RJ, tem uma ação. Todas essas começaram a subir meio que descontroladamente. A Nasdaq foi lá e bloqueou alguns dias de transação, inclusive da GameStop, e a Robinhood foi lá e limitou o número de transações. Aí alguns senadores e deputados já entraram falando, mas por que se quando isso acontece com os fundos
ninguém faz nada. Agora que isso está acontecendo por pessoas físicas, de onde veio essa motivação de bloquear? Já tem alguns fundos pedindo para que regule esse mercado de pessoas físicas. Então é muito engraçado, porque quando os fundos estão brincando e fazendo isso, eles são totalmente liberais, e quando começam as pessoas físicas a fazerem isso com eles, eles viram meio que autoritários, assim, eles querem regulação. Mas o fato é que essa entrada forte de pessoas físicas na Bolsa, que aconteceu aqui no Brasil também, ela muda a dinâmica do mercado. A gente viu isso acontecer, a gente comentou aqui um pouco durante ali os meses de Bolsa muito baixa, o preço da Bolsa muito baixo, né? As ações caíram muito, a taxa de juros também caiu, muito PF foi para a Bolsa e começou a mexer preço de ação. Muito fundo aqui já ficou de olho e falou, a dinâmica do mercado mudou. E isso aconteceu aqui no Brasil também, tá, Léo? O pessoal percebeu, e tem uma ação famosa, que é a da IRB, que, tem ano passado, acho que começo do ano passado, saiu também um fundo, soltou uma carta falando que a IRB era uma ação cunha, a ação despencou, um monte de gente shorteado em IRB. Aí uma galera se organizou, já montou um grupo no Telegram que estava quase com 20 mil pessoas da última vez que eu vi, para fazer esse mesmo short squeeze nas ações da IRB. A ação da IRB, quando eu olhei hoje, estava subindo 15% só por causa disso. Muito fundo desmontou posição de short que tinha, com medo de que acontecesse essas coisas aqui no Brasil. Então, assim, esse caso ele é maravilhoso para ilustrar como a tecnologia mudou a dinâmica dos mercados. Esse caso jamais aconteceria 20 anos atrás. Então, de fato, é o que você falou. É uma briga de Davi e Golias, é uma briga de sardinha com tubarão, que no caso as sardinhas causaram muito dano a tubarões. E aí entra um monte de coisa. Tem gente falando que é a teoria da conspiração, falando que foram outros fundos que se organizaram para fazer os fundos que estavam shorteados perderem dinheiro. Tem um monte de teoria. Tem gente falando que era um esquema de pirâmide, que o pessoal que estava comprado inflou o preço da ação com essa desculpa do short squeeze e lá em cima vendeu tudo, foi só para fazer dinheiro. Então, assim, acho que o ponto aqui é que com redes sociais atreladas a novas ferramentas de trading, a capacidade de organizar várias pessoas e essas pessoas operarem de forma muito barata na Bolsa, mudou de fato a dinâmica do mercado. E vamos ver o que acontece aí de próximos passos. Com certeza isso vai ter repercussões. Vai, sem dúvida. Eu acho que esse é um ponto muito importante, né? De como a tecnologia está mudando a economia, né? Deixa ele mudar só ali como você entra em contato com o seu colega da quinta série, né? Para, de fato, mexer na economia como um todo. Então, pensa o quanto esse movimento do GameStop não influenciou, não só nas pessoas que estão envolvidas, então no dinheiro que elas ganharam ou perderam, né? Porque também teve um bocado de gente que comprou lá com $340, achando que ia subir mais ainda, e caiu para 140 hoje, então o cara perdeu metade do dinheiro que ele investiu, né? Se ele não tiver vendido, obviamente. O quanto isso influencia na relação entre as pessoas e os fundos, como é que elas veem os fundos, como é que os próprios fundos veem a dinâmica de short, né? Que é o que você falou, até então, o poder, né? Até pouquíssimo tempo atrás, né? E no Brasil, isso é, sei lá, 1 ano atrás, 2 anos atrás, o poder estava praticamente exclusivo com os grandes fundos, né? Continua existindo, eles continuam sendo gigantes, né? Esses fundos que a gente está comentando aqui não são muito grandes, mas não são os maiores do mundo, tal. Então vai ter muita manipulação no mercado ainda, sem dúvida nenhuma, mas essa discussão ela precisa acontecer, né? E acho que o ponto do Robinhood ter bloqueado os trades, né, da ação da GameStop só botam mais lenha na fogueira para se discutir isso, né? Porque claramente o GameStop é uma plataforma de trading, né? Então, como a Rico tem, a Clear, a XP, né? Na essência ela é meio que um home broker, assim. Ela tem 8 serviços, mas ela faz, né, basicamente isso. Então, e aí no Twitter o pessoal está se questionando muito, né? Por que só o da GameStop ou da BlackBerry, né? Algumas dessas ações. Por que não foi tudo? Por que o Robinhood não parou de fazer trade o dia inteiro? E aí, naturalmente, você começa a imaginar, né, ou a supor, e ter essa história de conspiração, de que tem alguém pressionando eles ali para que eles parem de fazer trade. E aí, acho que o Pietro comentou bem, e tem
alguns memes rolando e que a gente compartilhou entre a gente aqui ao longo do dia, de como os fundos estão putinhos da vida agora, porque as pessoas estão fazendo o que eles sempre fizeram, né? Só que eles sempre tiveram muito mais poder de manipular os números e agora eles levaram a bola nas costas. A relação risco-retorno, ela está presente em qualquer investimento. E a posição de short, ela pode sim dar muito dinheiro. O Bill Ackman, esse que eu falei do Betting on Zero, é um cara que já ganhou muito dinheiro com isso, mas é uma posição de muito risco, porque você tá descoberto, você está alavancado. É o que a gente falou, o seu prejuízo, ele pode ser gigante. E aí, quando você tem um mercado de pessoas ali na internet com raiva e que conseguem se organizar para fazer um movimento desse, começa a ficar mais perigoso ainda para os fundos. E o engraçado é que, apesar de tudo isso acontecendo, não mudou nada no dia a dia da GameStop, porque o lucro dela não diminuiu, nem caiu por causa disso. Ela continua a vida dela normal, ela só vai ter que lidar agora com preço de ação diferente. Então, você vai dar stock option ali para os seus funcionários, você vai fazer ou não recompra de ação. Então, cara, o engraçado é que a empresa que está no meio de tudo isso, ela meio que está alheia a essas discussões e tinha ali sinais de que, de fato, ela poderia melhorar. Quando uma empresa está muito mal assim, qualquer coisa que você faz para melhorar já é muito, né? Então, você trazer caras que fizeram com sucesso um business digital para transformar essa empresa em digital, pode sim ser uma coisa boa para a empresa, mas os fundos, apesar disso, continuaram shorteados e tomaram o que tomaram. Eu achei maravilhoso, não vou mentir. Fico triste, claro, porque, né, a gente está falando aqui de os caras que ficam manipulando o mercado e tal. No fim das contas, tem um bocado de pai de família lá, né, que tem que pagar as contas de casa, né, ou tem que botar gasolina no iate, aí cada um, né, acha quem que é a pessoa lá. Mas acho que esses movimentos, eles são importantes para que se debata mais sobre o assunto, né? Já se falava sobre isso, né? As pessoas físicas entrando na bolsa ficam meio que à mercê, né, desses grandes movimentos, mas acho que isso vai gerar muito debate, né? Acho que, como a gente vem falando aqui de vários casos em que a tecnologia e como as pessoas usam a tecnologia, que, né, um movimento desse seria quase que impossível, né? Numa era pré-tecnológica, né, ou nesse tamanho, os debates eles vão ser muito importantes, né? Então a gente vai evoluir naturalmente como sociedade por causa disso. Quem está ali no meio do fuzuê vai ter um bocado de gente que vai se dar muito bem, um bocado de gente que vai se dar muito mal. E vale mencionar também que o cara lá A Grande Aposta, como que é o nome dele? Michael Burry. Isso, o personagem principal lá, que é o Christian Bale que faz, numa atuação, por sinal, espetacular. Maravilhoso. Ele está envolvido também, né? Ele aproveitou o movimento e pegou 1.500% de valorização nas ações da GameStop, já deve ter se desfeito, provavelmente. E esse é um cara que merecia ser estudado. Tomara que ele assine a declaração, assim, que quando ele morrer, o cérebro dele vai ser doado para estudo. Esse era um cara que ele estava comprado, mesmo antes dessa loucura toda, e ele mesmo estando comprado, acho que na terça-feira, quando ainda não estava 340, quando estava subindo, ele foi lá e vendeu tudo e falou, todo mundo que me ouviu falando lá atrás que essa ação ia valorizar, porque ele viu esse movimento de potencial melhora, vende, porque isso aqui não tem mais a ver com valuation, não tem mais a ver com uma empresa ser boa ou ruim, isso aqui é loucura total. Sim. Então, é um movimento totalmente artificial, né? Total. E o Michael Burry é um cara sensacional. Ele de formação, ele é médico. Só para ter uma ideia. Ele começou a gerir o próprio dinheiro. Começou a gerir tão bem. Uma galera foi lá, deu para ele um dinheiro para ele gerir. Falou, você não quer gerir aqui 200 milhões? Sei lá quanto, não sei, mas era alguma coisa assim. Ele começou a ir super bem, porque ele era um cara muito famoso nesses fóruns de debate. E ele, mesmo sendo médico e gerindo bem o dinheiro dele, ficou famoso nesses fóruns de debate, e uma galera foi lá e resolveu apostar nele. Falou, todo call que o cara dava era super polêmico e dava certo. E aí o cara o maior deles foi apostar contra o mercado imobiliário americano na crise de 2008. Ele, na verdade, apostou contra a base da maior economia do mundo. Exato. Ele apostou no que era considerado mais sólido até então. Ele mesmo fala que ele errou porque ele estava adiantado.
Ele achou que ia acontecer no começo de 2007, na verdade, quebrou mesmo em 2008, e ele quase se ferrou por isso. Depois disso, ele liquidou o fundo. Ele fez muito dinheiro, deu, sei lá, 500% de retorno, liquidou o fundo, mas ele separou da mulher nesse período, perdeu casa, o fundo estava quebrando, porque levar essa posição de short custa caro. E no caso era um CDS, era um outro negócio, uma outra história aqui. Bom, fica pelo menos aqui a recomendação de que assistam os dois, o filme e o documentário que o Pietro indicou. De novo, isso não é uma recomendação para você fazer short, nem long, em nada. Tá? A gente não faz nada. Se você ver meu rendimento aqui na XP, você vai ver que, né, eu não deveria dar indicação de nada. Mas, de novo, se você quiser fazer alguma coisa do tipo, estude, vá atrás bastante e tome a sua própria decisão, tá bom? Cuidado com manchete sensacionalista, pro bem e pro mal. E gente, nessa de eu vou entrar porque tá subindo, você nunca sabe a hora que vai virar e começar a cair. Vai lá e olha o gráfico da GameStop e você vai entender o que a gente está falando. Você pode ser o cara que comprou embaixo ou o cara que comprou em cima e agora está lá embaixo. Então, não tem dinheiro fácil. Não cai nessa de, tá subindo. Porra, é o que o Léo falou. Se você quer entrar, estuda antes. Isso. Esse bloco é um oferecimento da Fit Anywhere, que tem lá o banco que em 3 metros quadrados você transforma tudo numa academia. O aplicativo deles também é feito de treinos focado para você usar na academia do seu prédio residencial ou no hotel que você tiver. E durante aí a quarentena, né, no meio da pandemia, eles começaram a fazer videoaulas com treinos para terceira idade, pais e filhos, defesa pessoal, funcional, tem até dança e em primeira mão treinos para deficientes físicos. Baixe nas melhores lojas, tenho certeza que você vai gostar. Fit Anywhere, democratizando o acesso às academias. www.fitanywhere.com.br. Bom, então, o resumo da news, que não é captação e M&A, etc., foi esse. Essa foi a grande notícia da semana. Não tinha como a gente não falar de outra coisa, porque envolve tudo, né? Envolve mercado financeiro, envolve empresa, envolve dinheiro, envolve tecnologia, envolve pessoas. Então, tudo que a gente gosta de falar aqui resumiu nesse caso da GameStop. Vamos atualizar semana que vem no que é que deu, né? O que é que fim tomou esse grande movimento aí da GameStop. Então vamos agora para a nossa sessão de captações, né? A gente tem bastante dinheiro rolando, tanto no Brasil quanto no mundo, e vai ter Nubank aqui, né? Você que já olhou aí pelo Twitter, né? A gente vai falar do Nubank, mas vamos deixar ele para o final. Primeiro vamos falar lá de fora, né? E depois a gente vai para as 3 notícias do Brasil, que é o Calendly, que é um serviço que provavelmente muitos de vocês que estão ouvindo a gente ou usam, né, como ferramenta própria ou já usaram com outra pessoa, que é aquela ferramenta que ajuda a encaixar os horários aí das agendas das pessoas, né? Ele já manda um link dizendo, o Pietro está disponível às 8 da manhã, depois só às 2 da tarde. Então, tem muitos usos aí do Calendly. Eu, particularmente, sou super fã da solução. E eles levantaram 350 milhões de dólares. Então, dá aí quase R$1,5 bilhão de reais, né, dependendo do último câmbio, e fez com que o Calendly fosse avaliado em cerca de 3 bilhões de dólares. Então, né, uma startup aí já com margem, né, Pedro? Total. Cara, e é muito legal a história do... Tem gente que fala Calendly, tem gente que fala Calendly. Você fala aí como se você estiver confortável em casa. Como diz o meu amigo Giovanni Casarotto, não tem certo, não tem errado. Exato. Cara, o que é mais legal é que, primeiro, esse foi um dos modelos de negócio que a gente comenta que foram beneficiados pela crise, né? Você tem que fazer cada vez mais calls, encaixar coisas na sua agenda. De fato, o Calendly ajuda bastante e eles viram um crescimento gigante no número de usuários, já são mais de 10 milhões de pessoas usando. E o mais legal é que essa foi praticamente a primeira rodada de investimento deles, porque antes disso, eles só tinham levantado $550 mil. E grande parte disso foi das economias do fundador, que é CEO da empresa. Então, esse cara, ele manteve muito da empresa e ele conseguiu, de fato, fazer o que o pessoal está chamando agora de camelo, mas lá em 2017 já tinha surgido o mesmo termo como zebra, que são essas startups que elas crescem de acordo com o caixa que elas geram, elas não queimam caixa. Você vê uma startup com só $550 mil e por um valuation de $3 bilhões, de fato é um mega trabalho do time. E
pô, é uma das poucas histórias, assim, eu não lembro de nenhuma dessas nesse mercado nosso recente de empresas de tecnologia que tenha feito um salto de uma captação de 550 mil dólares para 350 milhões de dólares. De fato, é um movimento impressionante, né? O pulo que eles deram e como eles conseguiram tocar a empresa nesse contexto aí que o Pietro detalhou. Bom, eu ia deixar o Nubank para depois, mas já que a gente falou aqui de empresa que captou muito pouco até então, vamos falar de empresa que captou bastante, né? Não dá para negar. Hoje, né, quinta-feira, dia 28 de janeiro, hoje de manhã, o Nubank anunciou que levantou mais 400 milhões de dólares num Série G. Eu acho que o Davi Vélez lá está querendo marcar o alfabeto inteiro, porque está no G já, mais uns 3 anos, faz o Série Z aí, depois faz o IPO. Acho que deve ser o objetivo do pessoal. E esses 400 milhões de dólares, que dá aí 2 bilhões de reais, fez com que o valuation do Nubank chegasse a incríveis 25 bilhões de dólares, o que é, né, um valor gigantesco. É de longe a fintech mais valorizada, vamos chamar assim, com o valuation mais alto da América Latina. Isso fez com que, se a gente for comparar aí valor de mercado, ela passe grandes bancos brasileiros como o Banco do Brasil, né? Então, dependendo do valor do câmbio aí que você estiver vendo, o Nubank vale mais do que o Banco do Brasil, dando prejuízo. Não entra nessa, já teve briga em um dos grupos de WhatsApp que eu estou hoje sobre isso, mas não para quem acompanha as rodadas do Nubank, não é déjà vu, tá? O Nubank levantou 400 milhões em 2019, levantou 300 milhões ano passado e levantou mais 400 milhões agora. Eu acho que a galera nem se dá mais ao trabalho de negociar, né? Só manda o deck lá, nem se preocupa em atualizar o valor. Você fala, 400 milhões aí, vamos nessa. E é um crescimento expressivo, assim. Sem dúvida. A rodada em 2019 avaliou o Nubank a 10 bilhões de dólares. Agora, 25, ou seja, 2,5 vezes. A do ano passado eles não divulgaram o valor. Deve ter sido algo no meio disso. Mas o Nubank falou que vai usar esse dinheiro para expansão, principalmente México, Argentina, Chile, Colômbia, para onde eles estão indo. Muito se especulou de por que o Nubank está levantando uma outra rodada e de por que não vai logo para um IPO. Mas parece que essa vai ser a última rodada antes do IPO. O Nubank já está ali com 34 milhões de clientes. De fato, é um número super expressivo de cliente. E se você for ver, o preço por cliente não está tão fora, só está um pouco acima do que o do Inter, por exemplo, que é negociado em bolsa, que é empresa aberta aqui na Bolsa Brasileira. Mas você falou que ele passou o Banco do Brasil, o Nubank se tornou, segundo eles, a 4ª maior instituição financeira em valor da América Latina. Eu não fui pesquisar os outros da América Latina, mas se a gente considerar só os do Brasil, de fato o Itaú vale quase 50 bilhões de dólares, o Bradesco um pouco mais de 37, quase 38, o Santander Brasil 27, o Nubank 25, que é um quequerecozinho a mais que a XP, que estava em 24,5 hoje quando eu olhei, a Estônia está em 21 e o BTG em 17. Então o Nubank já vale mais do que XP, Estônia e BTG. Em 2019, quando a gente fez um post lá na Snack, que o Nubank foi avaliado a 10 bilhões, e na época a ação do BTG estava baixa, o Nubank estava valendo quase a mesma coisa do BTG, já teve um monte de gente indo no meu LinkedIn e no Twitter, falando, que absurdo, o Nubank que dá prejuízo, vale a mesma coisa que o BTG que dá muito dinheiro. O BTG subiu de 10 para 17 de 2009 para cá, e o Nubank passou o BTG por muito, está em 25. Então o IPO provavelmente vai ser lá fora do Nubank. Eles já estão fazendo um trabalho de criar lá fora, eles já estão soltando bastante dado, bastante demonstração financeira deles, se preparando de fato para o mercado aberto, e é daí para cima, né? Nenhum investidor investiria agora se não achasse que o IPO vai sair bem acima de 25 bilhões de valuation. Sem dúvida. E teve uma coisa que eu achei engraçado na matéria do TechCrunch, né, que fala sobre isso, e já é um próprio movimento, né, falando aí dessa visão de fazer o IPO lá fora, né, que é sair no TechCrunch. O Davi Vélez deu uma entrevista para eles e tal, né, e não tão focado nos veículos daqui do Brasil, de que ele fala que o CAC, que é o custo de aquisição de cliente dele, é 0. Eu achei maravilhoso isso. Isso gerou muita polêmica. Nossa Senhora do céu. É porque o que ele quis dizer é que ele não gasta para adquirir clientes. Todos os clientes dele vieram do boca a boca. A gente sabe que não é bem assim, né? Convenhamos. Isso aí é para
Ó, com todo respeito, eu sou fãzaço do Nubank, né? Falo bem. Eu, com certeza, já converti vários, né? Não tem problema nenhum. Nem estou pedindo comissão nem nada. Mas dizer que o CAC é zero é demais. O pessoal começou a falar, então o Nubank patrocina zero mídia. O Nubank não manda presentinho para casa das pessoas. Então, assim, de fato, é impossível ser zero. Isso, para mim, é para enrolar investidor que está entrando no mundo de fintech agora e não tem a menor ideia do que é um CAC. É a única explicação que eu consigo entender. Eu acho que tem um longo caminho entre o que é dito numa entrevista e o que sai escrito no veículo de mídia. Isso é um bom ponto. Acho que o que ele quis dizer ali é que eles não têm dinheiro colocado diretamente em comprar seguidores, em anúncios pagos. Mas o CAC ele não é só isso. O CAC, para quem conhece um pouco, é uma composição de várias coisas, até o presentinho que você manda para um cliente ou ex-cliente, um mimo que você faz, um banner que você coloca em qualquer lugar, uma camiseta que você manda, tudo isso é CAC. O pessoal que está vendendo os seus comerciais. Então, de fato, se você fizer uma conta direitinho aqui no Excel de CAC, ele não vai ser zero. Então, eu tô crendo que ele quis dizer que o CAC pode ser próximo a zero, ou que eles não investem em anúncios pagos, e aí saiu o CAC zero ali na reportagem. Bom, beleza. Você foi mais educado que eu. Bom, gente, vamos lá. Vamos para as próximas notícias, que tem bem menos dinheiro, mas não deixam de ser menos importantes, que a BX Blue, startup brasileira, levantou em mais 38 milhões de reais para avançar aí no mercado de crédito consignado. É isso, o mercado, a gente comentou aqui algumas, né? O mercado de crédito consignado, ele tem movimentado bastante as startups, desde a aquisição da Creditu pela Creditas lá em 2019, se eu não me engano, porque de fato o mercado de crédito cresceu e o de consignado foi um que não cresceu tanto. E agora o pessoal começou a olhar bastante para consignado, e esse aporte de 38 milhões eles consideraram ali um Series A, foi liderado pela IGA Ventures, que é a antiga Ibrix, que juntou com a Joá, e aí teve alguns outros fundos, como Iporanga Ventures, FJ Labs, Founders Club, que também participaram da rodada. Boa. E a última captação dessa semana, na verdade não é nem uma captação, né? Uma compra de participação. A Ebanks, né, comprou a participação no Banco Topazio, comprou 30% do Banco Topazio, né, pensando muito aí na parte de expansão para a América Latina, que é um dos focos da Startup 2021, e não dá para deixar de dizer, né, mais uma startup que não é de São Paulo, eles são de Curitiba, né, e reforço o que eu comentei na news passada, e na news retrasada, e na news retrasada, o quanto Curitiba está virando, né, cada vez mais polo, né, de grandes empresas sólidas, né, que estão crescendo, que estão, né, incentivando o empreendedorismo. Então, muito feliz mesmo. E é um caso engraçado, né, de uma startup comprando um pedaço num banco. A gente já viu um movimento contrário, mas esse eu acho que é o primeiro. Comprou uma participação de 30%, que é até que relevante. Bastante relevante. E o Topazio e o Bank eles já tinham uma parceria. O Topazio fazia um pouco essa parte de Bank as a Service para o Ebanks. Eles focaram muito nisso recentemente. Tem parceria ali com diversas outras startups. E o Ebanks ele falou ali que ele queria, de fato, entrar mais nesse mercado, ter uma relação mais próxima. O Topazio e o Ebanks eles são parceiros no Ebanks Go, que é uma conta digital para PF do Ebanks. Então, é todo mundo entrando cada vez mais fundo em fintech. Mas essa seria uma mega notícia assim, essa semana, se não fosse a notícia do Nubank, se não fosse o caso da GameStop. Mas ficou em segundo plano. Bom, mas fica aí o parabéns para o pessoal do Ebanks. É, de fato, um movimento super importante. E vamos acompanhar aí ao longo de 2021 a expansão aí para a América Latina, né, e torcer para que eles consigam, né, de fato, atingir aí todos os seus objetivos. Parabéns aí para a galera e boa sorte, porque a jornada não é fácil, né? A gente sabe bem disso. E eu queria colocar mais uma notícia aqui rapidinho, ó, que a Localweb também fez uma compra, ela comprou a Connect Plug por 18 milhões de reais. Connect Plug tinha um monte de serviço
para PDV, né, que é ponto de vendas, ERP, começou no setor de restaurantes com um monte dessas soluções de caixa e de organização e de gestão financeira, e a Local Web, com mais uma aquisição aqui, pagou meros 18 milhões na Connect Plug, que tinha uma receita anual recorrente de mais ou menos uns 4 milhões de reais. Então, múltiplo aí saudável, né? Comparado ao que a gente tem visto. Então, bom, gente, é isso para a News Semanal de hoje. Lembrando que, né, se você não está no grupo do Telegram, entra aqui no nosso site, empreendacast.com.br, vai lá na barrinha superior, tem o link do grupo. A gente já está, eu vou ver aqui agora, ó, em tempo real, quantas pessoas a gente tem. Estamos em 2.041 membros. A galera está lá trocando mensagem todo dia, muita coisa massa. Surgiu até a ideia de fazer o Empreenda Talks, né, que são alguns bate-papos que a gente vai fazer com o pessoal, né, online. Vamos ver como é que vai ser. Então, se você quiser colaborar, vai lá, manda sua mensagem. Tá cheio de gente massa, né, ajudando um ao outro. E se você quiser receber essas notícias por e-mail, vai lá no site da Snack. Eles mandam isso semanalmente, tudo bonitinho, tudo organizado lá na sua caixa de entrada. E lembre de não deixar no spam, porque senão sabe como é que é, né? Vai tudo pro spam e aí você não vê as notícias. Então, bom, é isso. Pietro, mais uma vez, obrigado, cara. Valeu, Léo. Obrigado. Até semana que vem. Valeu, galera. Até semana que vem. Um abraço e tchau!